Meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, alegria, uma satisfação poder estar dando continuação ao nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é a do primeiro trimestre. Nós estamos agora em 2020 e o título dessa lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Essa revista é uma revista da CPAD e nós agora alcançamos a lição de número 9, que tem o título O Primeiro Projeto de Globalismo. Desde já, quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, têm feito seus comentários. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Olha só, aqui, dando sequência, o texto áureo, quer dizer, o texto de ouro que nós falamos dessa lição, se encontra em Gênesis capítulo 11 e o versículo 9, que diz assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A verdade prática está escrito aqui: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento, ao governo da terra. Vemos aqui então, queridos, leitura Bíblia em classe, que os versículos básicos se encontram em Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Nós não vamos ler para que o vídeo não venha ficar muito longo, mas você pode estar lendo aí na sua sala de aula. Vemos aqui o objetivo geral dessa lição que nós queremos apresentar para você. Diz assim: evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. E os objetivos específicos são 3. E o primeiro tópico diz aqui: apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. E o segundo tópico, explicar o globalismo de Babel. E o terceiro tópico, expor a intervenção de Deus em Babel. Querido, dando continuação, olha só, aqui o ponto central, aqui o comentarista diz assim: o globalismo afronta, né, o propósito de Deus no mundo. Aqui o comentarista também, na introdução, ele diz assim: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Veja só, essa apostasia teve lugar em Síria, na Mesopotâmia. Ali, os homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. E foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Veja só, e em seguida veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e o espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. E finalmente constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Queridos, então nós vemos aqui que o homem, desde o começo, ele tentando sair da ordenança de Deus e viver segundo as suas práticas, as suas vontades. Então, mas Deus, com o seu ato piedoso aqui, ele separa aqui Abraão, né, tira ele do meio ali da sua parentela, para que ele venha, né, frutificar essa terra. Então Abraão, tudo aquilo que aqueles homens deixou de fazer, um homem só, Abraão, ele pegou toda essa fé e ele começou a crer que ia espalhar toda a nação sobre a face da terra, espalhar todo o povo na face da terra pela fé, né? Então nós vemos aqui o primeiro tópico, queridos, a segunda civilização humana. Olha só, nesse tópico veremos que após o dilúvio, depois do dilúvio, né, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. Depois do dilúvio, o Senhor então agora vem fazer uma nova aliança com Noé. E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Então nós fomos aqui
para a segunda civilização humana, e todavia o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Aqui, Deus, né, ele dá essa oportunidade para que o homem fazer uma segunda civilização, e agora já vem o filho de Noé, o caçula, se rebeliando, querendo também fazer, menosprezando os mandamentos do Senhor, menosprezando a ordenança de Deus. Primeiro subtópico, apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de Canaã, o seu neto. Gênesis capítulo 9, 20 e 29. Então aqui, né, esse filho de Noé, que era Cã, e o seu neto, que era Canaã, eles então ali entraram neles ali a apostasia. E isso Deus interveio para desfazer. Porque qual era a apostasia deles? Era de fazer um só povo, era de se agrupar e de não fazer a ordenança do Senhor, que era o quê? Que era espalhar sobre a terra. Veja só, tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a intervenção divina, né, comprometeria a ordem de povoar a terra. Ali eles estavam com essa apostasia já estava apostatando ali de não multiplicar, de não crescer, porque os demônios, querido, o diabo, eles não se multiplicam. Então, veja só, aqui essa apostasia deles era do mal. Por quê? Porque nós sabemos, pelos estudos, querido, que os anjos não se multiplicam, os demônios não se multiplicam. Eles são aquela quantidade ali e fechou. Fechou o pacote. E nós não, o homem se multiplica. Então, é isso que os demônios, eles são revoltados com nós. Porque nós multiplicamos. O bem multiplica. Mas o mal, o demônio, eles não se multiplicam. Então, eles têm medo de ser vencidos por nós, né? Pelo povo. Por quê? Porque o povo vai se multiplicando. E eles, então, não se multiplicam. Então, eles têm medo de ser vencido. Mas vai ser vencido em nome de Jesus. Então, queridos, assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado, à iniquidade. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 33. Segundo subtópico, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Mas como assim? Por que a doutrina de Noé foi se enfraquecendo? Diz aqui, ó, com a multiplicação dos filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Por quê? Porque eles pregavam que eles tinham visto, né, que Cã tinha visto ali o seu pai nu, despido, né, foi uma vergonha. Então, foi enfraquecendo ali no meio do povo, né? E sua doutrina já não era seguida como antes. O povo, então, vai deixando de seguir, né? Porque, então, ele viu, ele ficou nu, ele bebedou. Então, era isso que eles iam passando um para o outro e ia enfraquecendo. O povo ia deixando de seguir. E havia vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou a seus dois irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 24. Então, nós vimos aqui, né, o enfraquecimento, o porquê do enfraquecimento da doutrina de Noé sobre a família que ia crescendo, porque um ia passando para o outro, né? Terceiro subtópico, nós vemos aqui então o descaso para com o mandamento divino. E o povo faz descaso, menospreza? Sim. Só naquele tempo? Não. Hoje também o homem faz pouco caso, né? Menospreza, né, a palavra do Senhor. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Gênesis capítulo 9, versículo 7. E hoje não é diferente. O homem, ele faz pouco caso. Chegou um tempo que o povo de Israel, os reis, o povo, esqueceram
das leis. Perderam, queridos, os rolos, os livros da lei. Olha só, aí um certo dia eles estavam ali fazendo uma reforma no templo, foi quando eles encontraram no meio dos escombros os livros da lei, porque o povo fez pouco caso, o povo tinha deixado, né, de observar as ordenanças do Senhor. Que hoje não é diferente. O homem menospreza a palavra do Senhor. O homem faz pouco caso, né, das coisas divinas do Senhor. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Então o povo desobedeceram ali os mandos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Em vez de se espalhar, de multiplicar, frutificar, eles, né, queriam ficar ali só no lugar. Isso é uma apostasia, né? Saindo fora do que o Senhor te mandar. Por mais que você está unido, mas está unido deixando o Senhor de fora da sua união. Porque se você se unir, uma facção se unir ali, os marginais se unirem, ser uma facção, eles vão estar forte também, porque a união, ela fica forte. Só que sem o Senhor, ela pode ser destruída a qualquer momento, né? A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1 diz aqui: o filho mais novo de Noé rebelou-se e inaugurou outro período de decadência e apostasia aos mandamentos divinos. Então ele está inaugurando ali, né, outra decadência de quê? De esquecimento, de menosprezo dos mandamentos divinos. Vamos? O segundo tópico, o globalismo de Babel. Diz aqui, naquele estágio, né, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores, né, para criar uma sociedade ímpia e globalista. Veja só, uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta, igualmente, a seção de Nimrod, a tecnologia já acumulada para construir a cidade e a torre de Babel. Então nós vemos aqui que eles estavam tudo preparado, com toda a tecnologia, para construir uma grande torre e deixar o Senhor de fora desse projeto deles, né? E não se espalhar pela terra. O primeiro subtópico, vemos aqui, uma só língua e um só povo. Vemos aqui, até aquele momento, como já vimos, olha só, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo, Gênesis capítulo 11 e o versículo 1, veja só, pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer da sua cultura. Era só uma cultura o povo, não tinha a cultura americana, não tinha a cultura europeia, não tinha os continentes, não, era uma só cultura, queridos. E Deus, quando ele vem confundir ali as línguas, ele confundiu, não foi só a língua, porque a língua você pode estudar e aprender o inglês, aprender o francês, o espanhol, mas não, ele confundiu também também a cultura. Você vê que o homem, cada qual tem a sua cultura. Por mais que nós somos aqui, estamos aqui no Brasil, se você for por outra cultura, você chega lá, você vai achar tudo diferente. Por mais que você falar igual a eles, mas a sua cultura você jamais vai esquecer, porque foi isso que Deus fez, separando, né, a cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que estava formando. Quer dizer, o problema não era a união deles, né, o agrupamento deles, não. Era a unidade deixando de fora as ordenanças de Deus, né? Estava deixando o que Deus queria, que era se unir, mas para espalhar, para multiplicar e para fazer a vontade do Senhor. Olha só, então, nós vemos aqui, certamente o anticristo aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 13, versículos 6 e 8. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Atos capítulo 1 e o versículo 8. Então, nós temos que se espalhar. Qual que é o poder que a igreja recebeu no dia de Pentecostes? A igreja recebeu o Espírito Santo, mas
recebeu também para se espalhar, para multiplicar, para frutificar, queridos. Então, muitas das vezes, nós vamos para um congresso e as pessoas estão buscando ali o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Isso é o mais importante, ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas nós temos que receber, queridos, também toda a ordenança, que foram os 4 poderes da igreja, né? Que é multiplicar, que é frutificar, que é crescer, que é encher toda a terra, se espalhar, né, sobre a terra. Segundo subtópico, a construção de Babel, os filhos de Noé não eram ignorantes e nem carecia de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 14 ao 16. E de tal forma o construíram que o grande barco resistiu aos impactos do dilúvio. Veio os impactos do dilúvio e não demoliu ali a arca, né? Ficou intacta, né? Porque estava dentro dos projetos da ordenança divina. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, a civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, olha só, uma só língua, um só povo e uma só cultura. O terceiro tópico, a intervenção de Deus em Babel. Olha só, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundiu-lhe a língua, né? Em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoasse as mais distantes ilhas, continentes. E em seguida o Senhor chamou Abraão para ser pai na fé de todas as famílias da terra. Então, Deus aqui, ele confunde a língua dos filhos de Noé ali, que estava se rebelando, né? E agora ele chama Abraão para ser pai de toda a nação pela fé. Então, o povo que tinha todos, Deus escolhe um só homem para fazer aquela vontade que o Senhor queria, né? As ordenanças do Senhor, que era multiplicar, espalhar, frutificar sobre toda a terra, né? O primeiro subtópico, a confusão de línguas. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali ensina, confunde a língua daquela civilização. Gênesis capítulo 11, versículo 5 ao versículo 7. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra. Olha só o que aconteceu. Então, eles estavam ali, né, com essa apostasia de fazer um só povo e ficar só ali em unidade e deixando Deus fora, né, do projeto deles. Agora Deus chega ali para o bem deles, né, para que eles fizessem a vontade de Deus. Então Deus confunde a língua deles ali. Aí um pede tijolo, o outro vem com betume, o outro pede água, o outro vem com a pedra. Aí eles foram se juntando e foram se espalhando sobre toda a terra. Tem momento que o Senhor tem que intervir na vida do homem para ver se ele se reage, para ver se ele toma uma atitude de fé. A rebelião daqueles homens foi realmente grande. A rebelião deles era grande. Desobedecer os mandos do Senhor, isso não é bom para o homem, né? Mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, Gênesis capítulo 9, versículo 11, decide espalhar para que os homens separados um dos outros, né, tivesse mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Já estava contaminado pela apostasia, né? Mas mesmo assim, Deus fez com que ele se espalhasse. Segundo subtópico, o efetivo povoamento da terra. Vemos aqui então, sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Gênesis capítulo 11 e o versículo 9. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Como assim? Porque eles, os diluvianos, foram desobedecendo a Deus, não fazia mais a vontade de Deus, foram rebeldes, começaram a se multiplicar, né, na iniquidade, no pecado, na desobediência, né, deixando Deus de fora, e até chegou ao ponto
de o Deus não suportar mais o pecado deles, a corrupção do homem. Então Deus chega ao ponto de acabar com tudo ali. E eles aqui estavam chegando a esse ponto também, né? Os filhos de Noé. Porque se Deus não espalha eles, ia ter que fazer algo diferente, né? Mas Deus teve misericórdia e espalhou eles com a separação de línguas e cultura ali. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos levar o Evangelho até que todos os povos, nações venham a ouvir as boas novas. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20. Quando isso acontecer, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Terceiro subtópico, a eleição de Sem. Veja só, a história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 26 ao versículo 30, com a eleição de Sem, delinea-se mais claramente o período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 26 e Lucas 3, 23 ao 38. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então Deus fez duas coisas muito grandiosas ali na Torre de Babel. Uma foi dispersar o povo, né? A separação de língua, e a outra, ele chamou agora Abraão e enviou para que Abraão viesse fazer tudo aquilo que ele queria que aqueles filhos de Noé fizessem. Abraão sozinho agora vai ser pai de uma grande nação. A síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, Deus interveio, confundiu a língua e dispersou os descendentes de Noé. Queridos, terminamos aqui a lição de número 9. Que Deus abençoe a cada um, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.